Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Um estudo realizado pela USP analisou o DNA de mais de 2.000 pessoas em todo o país e revelou que quase toda a população do Brasil é miscigenada. O estudo foi publicado na revista Science e realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo. A análise demonstrou que o Brasil apresenta um dos mais altos graus de mixigenação do mundo, com ancestralidades europeias, africanas e indígenas. Os genomas de 2.723 pessoas fazem parte do projeto DNA do Brasil. Entre os genomas analisados estão os de comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas das 5 regiões do país. Na amostra analisada, cerca de 70% apresenta ancestralidade europeia, 27% africana e 13% nativa. Em relação às regiões do país, no Norte e no Nordeste se concentram as maiores porcentagens de ancestralidade africana, enquanto as europeias estão no Sul e Sudeste. A população carrega uma grande herança indígena, maior do que os cientistas já imaginavam, além de uma grande fatia da diversidade genética humana, que inclui um alto número de variantes que não tinham sido identificadas antes. Foi devido à chegada dos europeus e à ocupação do território brasileiro no século XVI que provocou a redução de mais de 90% da população indígena nativa e a escravização de mais de 5 milhões de africanos. Além disso, a equipe identificou mais de 8 milhões de variantes de DNA até então desconhecidas, das quais mais de 36 mil podem ser nocivas ao organismo. Os especialistas do estudo conseguiram revelar conexões, como também partes da história e biologia que existem na diversidade da população brasileira. Os dados revelados podem contribuir tanto para a melhoria da saúde pública do Brasil, como também para as populações historicamente pouco representadas nos estudos, como os povos nativos brasileiros e africanos. Esse mês é marcado pela campanha Maio Roxo, que chama atenção para doenças inflamatórias e autoimunes como o lúpus. A condição, que atinge principalmente mulheres, não tem cura, mas pode ser controlada com diagnóstico precoce e tratamento adequado. Maio é roxo, mês de alerta para as doenças autoimunes, como o lúpus, quando o sistema imunológico ataca o próprio corpo, confundindo células saudáveis com ameaças. Então, por um desencadeamento que a gente ainda não sabe, pode ser genético ou pode ser hormonal, que é muito tempo estudado já, os anticorpos começam a combater a nossa própria célula do corpo. O lúpus tem sintomas variados e que mudam conforme a fase da doença. Cansaço, febre e perda de apetite são sinais comuns. O lúpus ele é uma doença que tem um espectro de acometimento muito amplo. Então, eu posso ter pacientes com uma doença mais leve, que acomete mais pele e articulação, esse é o sintoma mais frequente, mas eu também posso ter pacientes com doença mais grave, acometimento inclusive com órgãos internos. Então, acometendo rim, acometendo fígado, que aí são pacientes que têm uma doença mais agressiva. O lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo. Porém, as mulheres são mais acometidas. A Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que no Brasil existam cerca de 65 mil pessoas com a doença. Então, geralmente o paciente vem com sintoma de dor nas articulações, nas juntas, lesão de pele, e quando ele apresenta esse quadro, a gente começa a suspeitar do lúpus. E o lúpus ele tem a característica de acometer principalmente mulheres jovens. Então, a dor articular, a lesão de pele na mulher jovem aumenta a nossa suspeita. E aí a gente vai partir para a investigação diagnóstica. O diagnóstico ele é feito com base na somatória de
achados clínicos, então o que o paciente nos conta de sintoma, o que a gente consegue perceber no exame físico, e de achados laboratoriais. No caso do lúpus, a investigação laboratorial é muito importante, por quê? Porque é a presença de autoanticorpos que faz a gente fechar esse diagnóstico. Embora não haja cura para o lúpus, os tratamentos atuais procuram melhorar a qualidade de vida através do controle dos sintomas e da diminuição das crises. O lúpus, ele tem o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Então, o tratamento não medicamentoso seria cuidar para não ter exposição solar, porque o sol pode ativar a doença. A gente orienta o paciente sobre hábitos de vida saudável, então não fumar, não ganhar peso. Esse tratamento não medicamentoso é para todos. O tratamento medicamentoso a gente vai utilizar de acordo com a necessidade. Então, aquele paciente que tem uma doença mais grave, obviamente, a gente vai precisar de mais medicamentos. Mas, de um modo geral, a gente vai precisar de remédio no paciente com lúpus. Por quê? Porque eu vou precisar tirar o sintoma da doença inflamatória, então a dor articular, a lesão de pele, e também vou precisar fazer uma imunomodulação. Então, de um modo geral, o tratamento ele vai ser pautado na associação do tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Reconhecer os sinais do corpo é essencial. Prestar atenção aos sintomas, não ignorar o que sente e buscar ajuda médica pode fazer toda a diferença no diagnóstico precoce. Falta, acho que mais um pouquinho de curiosidade em entender o próprio corpo, né? Os sinais e os sintomas que o corpo dá, às vezes a gente deixa de procurar, a gente se negligencia muito em procurar a saúde, né? Então, é muito importante se atentar aos sinais e sintomas que nós mesmos damos, né? E não demorar para procurar a saúde ou o médico. O diagnóstico pode levar tempo, mas entender a própria história e receber o acompanhamento adequado ajuda a conviver com a doença com mais qualidade de vida. Não é algo muito fácil quando você descobre que você tem uma doença autoimune. E no meu caso foi 2 doenças autoimunes. São 2 doenças que não existe cura, mas existe tratamento. Eu sei que eu sou uma pessoa muito abençoada por ter acompanhamento de vários médicos muito bons. O meu reumatologista principalmente, que faz se tornar essa viagem um pouco mais leve, um pouco menos estressante, porque a doença por si só, ela nos abala muito, é uma fadiga muito absurda. Os sintomas, quando vêm, eles vêm para nos derrubar mesmo. Porém, hoje em dia, graças a Deus, o meu lúpus está dormindo, não faço mais uso de corticoide, hoje em dia eu estou bem. E eu posso dizer, mesmo ele sendo uma doença que não existe cura, podemos viver, conviver muito bem com ela, nos cuidando. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Caso você tenha perdido alguma notícia, acesse o nosso canal no YouTube. Nos encontraremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!